amores do nono ano. A Proeli está de volta e com a disciplina de ética, certo? Então, nós vamos agora para a nossa segunda aula de ética, que na nossa primeira aula a gente definiu o termo ética e a gente viu algumas características e atitudes que não são éticas, certo? Nessa aula nós teremos como tema natureza e liberdade. Vocês podem acompanhar esse conteúdo lá na página 7, que vai da página 7 até a página 10 do livro de vocês de ética, ok? Então a gente vai estudar esse tema natureza e liberdade. A gente vai relacionar o tema a também a disciplina de ética. Então vamos lá, ó. Primeiro, mas o que realmente é liberdade? Então, para vocês aí, adolescentes, muitos pré-adolescentes, então para vocês aí em casa, o que realmente é liberdade? Vocês se sentem livres, certo? Vocês são pessoas livres. Então, em nossas aulas interativas, a gente vai debater sobre esse tema liberdade, ok? Vejam só, em ética, já que nós estamos estudando a disciplina de ética, em ética diz o quê? Liberdade. A liberdade está relacionada com a responsabilidade, uma vez que um indivíduo tem todo o direito de quê? De ter liberdade. Desde que a gente tem todo o direito de ter liberdade, mas desde que essa atitude não desrespeite ninguém e não passe por cima dos princípios éticos e legais. Então, a gente tem que saber usar a nossa liberdade, ok? Para não ferir os princípios éticos das leis ou então do próximo, ok? Então, para a ética é isso. Mas nós temos a definição realmente do que é o termo liberdade de acordo com o dicionário. Então, aqui, ó, liberdade nada mais é que o quê? Ser perdoado do passado. Nós temos o quê? Ser livre de sentimentos de culpa. Nós temos ter o poder para escolher fazer coisas certas, certo? A gente sabe que a gente tem um livre-arbítrio. A gente sabe o que é certo e o que é errado, já que o princípio da ética é justamente esse, escolher o que é certo e o que é errado. Mas a gente tem o livre-arbítrio dessa escolha, mas que liberdade está relacionada a gente escolher justamente o que é certo, as coisas certas. Ter também autodomínio, certo? Ter a capacidade de amar e perdoar os outros, isso também está relacionada à liberdade. Então, não ser escravizado, a gente não pode deixar se escravizar, seja por um objeto, então se escravizar por uma pessoa, por mais que a gente tenha sentimento por aquela pessoa, a gente não pode se deixar escravizar, porque na verdade, escravidão já é o contrário de quê? De liberdade. E ter, primeiramente, justamente a paz com Deus, que é o nosso formador, o nosso todo-poderoso. Ok? Então, todos esses passos aqui estão relacionados à liberdade, certo? Lá a liberdade, lá no livro de vocês vão observar que tem a liberdade falando lá na fase mitológica. Nós temos essa questão de definição do termo liberdade em relação a essa fase mitológica, que segue-se do nascimento da filosofia, certo? Foi quando nasceu a filosofia, foi nessa época. Então, mito e razão irão conviver. O mito e a nossa razão irão conviver harmonicamente, sendo impreciso e difícil estipular quando começa ou termina, tanto o mito quanto a razão. A gente não sabe diferenciar quando um começa e quando o outro termina. A filosofia, que se alimenta essencialmente da liberdade, certo? Então, aí relacionar-se o termo liberdade na era mitológica, certo? A filosofia nasce do voo do homem rumo à sua liberdade. O homem está sempre em busca de ser livre, de conquistar os seus objetivos, ok? Nós temos também a liberdade na história da filosofia, certo?
que nós temos a seguinte. Primeiro nós vamos ver na antiguidade, como é a definição de liberdade lá na antiguidade. Sócrates identifica expressamente a liberdade humana com esse domínio de racionalidade sobre a animalidade, ou seja, o racional, ele prevalece, certo? O homem livre é aquele que possui controle sobre si mesmo, que sabe dominar seus instintos, suas paixões. Então, aquele homem que não sabe dominar os seus instintos, as suas paixões, ele não é considerado um homem livre, isso de acordo com Sócrates lá na antiguidade. Nós temos também a questão em relação à liberdade lá no período medievalismo, certo? E nós temos Agostinho, que é esse aqui, ó, que é o primeiro voluntarista a apresentar os conflitos da vontade em termos precisos. Ele diz que a liberdade é própria da vontade e não da razão. Já ele diz que não é da razão, é própria de quem? Do ser humano, de ter vontade de ser livre. E em modernidade, na modernidade, quem é que fala sobre isso? A modernidade se abre insatisfeito com o quê? Com as outras duas, com a antiguidade e com o que nós vimos aqui? Com o medialismo. Então, ela se opõe às outras duas, os dois termos. O que é que ela diz? Anterior, para o homem moderno, a liberdade sugere o quê? Sugere que o mundo necessita de novas verdades. A liberdade exige que horizontes novos apareçam, né? Surjam, sejam exercidos. Descartes, nós temos Agostinho lá no medialismo, e aqui na modernidade nós temos Descartes, diz que defende a liberdade de pensar, porque somente exercitando essa liberdade o homem pode justificar sua existência. Então, Descartes diz que através da justificativa da liberdade, o homem, nós seres humanos, podemos justificar a nossa existência, ok? Nossa aula sobre liberdade e natureza, ou natureza e liberdade, termina aqui. Fiquem com Deus. Um beijo a todos.